Olá, sejam bem-vindos à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Nós estamos em maio de 2014 e temos a honra de receber para uma entrevista o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior e o professor Alberto do Amaral Júnior, ambos professores da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que nós recebemos para uma conversa sobre a educação jurídica, sobre o ensino do direito. Gostaria de cumprimentá-los e, passando já a palavra ao professor Tércio, pedir-lhe que nos fale um pouco sobre a sua própria experiência como aluno e depois nos falasse sobre a sua trajetória como professor, nos contasse então esta sua experiência pela universidade. Eu faço o mesmo pedido, a mesma sugestão ao professor Alberto, se também o pudesse fazer a seguir do professor Tércio. Tá bom. Muito obrigado, Nuno. A minha experiência pessoal como aluno, né, ela foi marcada talvez por circunstâncias que não tenham desaparecido totalmente. Não? Até porque eu já vi na minha vida como professor alunos que tiveram depois expectativas semelhantes e trajetórias semelhantes. Não? Eu entrei para a Faculdade de Direito, não, com uma grande expectativa, não, mas naquela época sensibilizado pelo conteúdo histórico e tradicional que tinha a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, sem dúvida. Isso era uma coisa que me impressionava todos os colegas. A faculdade era um marco da cultura brasileira. Eu olhava muito para os grandes poetas que tinham passado por lá. Enfim, 18 anos era isso que eu olhava. E depois de um ano, quase no final do primeiro ano, eu fiquei um pouco, eu não vou dizer decepcionado, mas me senti um pouco mal utilizado em termos do que eu gostaria de estudar. Queria mais do que aquilo. E aí tomei uma decisão, né? Fui fazer o curso de filosofia. Né? Vi juntos os cursos. 5 anos de faculdade de Direito, 4 anos de faculdade de filosofia, movido um pouco por essa sensação de que faltava alguma coisa. Né? A sensação que dava naquela época, isso foi 60 até 64, é que você tinha um curso de direito, né? Pouco exigente. Isso para mim era uma coisa que me incomodava. Eu gostava de ir à faculdade, mas ele era pouco exigente. Nessa época, enfim, eu passei 5 anos na faculdade e eu acho que eu tive um curso no estilo seminário, um único, em 5 anos, para lhe dar uma ideia. A turma não era grande, nós éramos 150 no diurno, 150 no noturno, era bem menos do que é hoje, não? Mas não havia isso. O único curso que eu tive seminário foi na cadeira de introdução, em que o irmão do professor Goffredo Silva Teles, o Inácio da Silva Teles, né, ele deu um curso sobre... ele fez uma leitura conosco, né, em Spengler, a decadência do Ocidente. E aquilo me encantou, né, como as aulas também do Goffredo, mas aquilo me encantou. Talvez até estimulado por isso, eu resolvi fazer filosofia. De repente descobri um outro mundo. Né? E, com franqueza, toquei a faculdade um pouco, né, ao ritmo que ela exigia. Enfim, era uma faculdade que você estudava para as provas, vamos chamar assim. Ao contrário do que eu vi na faculdade de filosofia, onde você era exigido o tempo inteiro, com muito mais rigor. No quinto ano da faculdade, eu tive a possibilidade de uma outra visão
do ensino dentro da Faculdade de Direito, quando o professor Miguel Reale chamou a mim e o Celso Laffer, os colegas, né, para que nós frequentássemos os cursos que ele dava no antigo doutorado da faculdade. Aí eu tive uma outra experiência. Mas, tirando essas duas experiências, né, digamos assim, que os cursos eram bons, mas o nível de exigência era muito pobre. Então você praticamente, se quisesse, saía da faculdade apenas estudando para provas e passando de ano. E sem fazer muito esforço. Não precisava estudar muito. No rigor, se você assistisse às aulas e prestasse atenção no que se dizia, era mais do que suficiente. Isso me incomodou muito. E quando eu me formei, eu fiquei um pouco com essa fantasia de que aquilo merecia uma reflexão e uma mudança. Essa foi a minha experiência como aluno. E talvez motivado por isso, eu resolvi seguir a vida acadêmica. Né? Fazer doutoramento na Alemanha, conhecer um outro universo, outro estilo, outro modo de enfrentar um estudo, enfim, outras coisas. Né? É verdade que eu fui para a Alemanha para fazer um doutoramento em filosofia, não em direito. Mas os meus olhos estavam sempre voltados para a faculdade de direito, porque eu voltei e resolvi seguir a carreira acadêmica. E ficou na minha cabeça assim, uma espécie de ideal de mudar alguma coisa. Bom, essa foi a experiência como aluno. Não sei qual foi a sua experiência como aluno. Como professor eu falo depois. Boa tarde a todos. Agradeço o convite formulado pelo Nuno. Quero aqui render as minhas homenagens ao professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, de quem fui aluno e de quem eu tive o privilégio de ser assistente na Faculdade de Direito da USP. Há aqui algumas coincidências existenciais e experienciais entre a minha experiência e a experiência do professor Tércio, e há, naturalmente, algumas particularidades que envolvem a minha experiência. É sobre isso que eu gostaria de comentar. Uma primeira observação é que a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, para mim, representava algo, em primeiro lugar, distante, representava um local de formação da intelectualidade brasileira. Eu nasci no interior de São Paulo, em uma pequena cidade chamada Itápolis, que nos anos 70 tinha cerca de 20 mil habitantes. Hoje a cidade tem quase 50 mil habitantes. Era, portanto, uma cidade provinciana, de dimensões acanhadas, e eu sonhava com a Faculdade de Direito como o local onde vários escritores brasileiros importantes, Castro Alves, Fagundes Varela, Álvares de Azevedo, estudaram, onde vários presidentes da República também frequentaram, uma faculdade que produziu muitos ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, tudo aquilo me encantava. Mas me encantava também um outro lado da Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito formou grande parte da burocracia do Brasil imperial e da Primeira República. Formou também os diplomatas brasileiros. E eu, desde muito cedo, tinha uma aspiração a ser diplomata. Então eu ingressei na Faculdade de Direito com o objetivo de, posteriormente, seguir uma carreira diplomática. E só mais tarde, uma vez aluno da Faculdade de Direito, que eu descobri minha vocação acadêmica. Quando eu prestei o vestibular para a Faculdade de Direito da USP, e tive a felicidade de ingressar, eu me mudei para São Paulo. E mudei com a minha família. Isso foi uma grande mudança. Foi, na verdade, um divisor de águas na minha vida. Foi um divisor de águas porque eu passei a viver numa grande metrópole, porque eu frequentei a escola que eu sempre havia sonhado. Foi um divisor de águas porque eu tive que lidar com um ambiente inteiramente novo, criar um novo ambiente social, um novo círculo de amizades. E a vida no interior me trouxe algo muito valioso, que foi ensinar a lidar com o diferente. E justamente essa experiência de lidar com o diferente foi essencial na vida acadêmica.
No primeiro ano da Faculdade de Direito, eu fui tomado por uma experiência muito semelhante àquela experiência relatada pelo professor Tércio. Eu tive uma espécie de cansaço da maneira como as disciplinas eram ministradas. Ao meu ver, os alunos participavam muito pouco, as aulas eram aulas monologais, os alunos eram pouco exigidos, as matérias eram enfadonhas. Por exemplo, direito civil bastava simplesmente ler o código, não era preciso frequentar as aulas. Aquilo me incomodava profundamente. E eis que aconteceu um fato que mudou a minha perspectiva como aluno e depois veio a ter profunda repercussão na minha vida posterior, que foi um projeto, então, liderado pelo professor Tércio Sampaio Ferraz, no Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito. Esse projeto tinha como objetivo formar novos juristas com uma mentalidade aberta. O que é uma mentalidade aberta? Que tivessem uma perspectiva interdisciplinar, que pudessem dialogar com as disciplinas afins, com as ciências sociais, com a ciência política, com a economia, com a sociologia, enfim, que transpusesse os limites estreitos e acanhados da dogmática jurídica tal como ela era ministrada na faculdade. Esse projeto tinha como pilar essencial o professor Tércio e tinha um outro jovem professor, que era o professor José Eduardo de Faria, que era um professor de Sociologia do Direito, hoje titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que também, junto com o professor Tércio, tinha uma participação fundamental na formação de uma nova geração de juristas. E eu permaneci no Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, fazendo cursos com o professor Tércio, com o professor Faria, com o professor José Reinaldo, que hoje também é professor titular, cursos que foram, para a minha formação, absolutamente essenciais. Quero citar aqui o curso sobre Hans Kelsen, que eu tive com o professor Tércio, que é um curso memorável. Então, na verdade, eu comecei a aprender a pensar o direito e aprender a pensar de uma forma muito mais ampla e de um ponto de vista teórico, coisa que eu não sabia e não tinha uma prática nas aulas ministradas no curso de graduação. Então, eu tinha muito mais uma ligação com o Departamento de Filosofia, com as disciplinas ali ministradas no projeto CAPES, com a obrigatoriedade de elaborar trabalhos semestrais. Foi quando eu comecei, na verdade, a ter um contato com uma formação científica mais apurada, porque os trabalhos eram trabalhos exigentes e tinham que seguir uma metodologia científica, diferentemente dos trabalhos da graduação, que não eram trabalhos que exigiam profundamente dos alunos. Isso realmente mudou. Primeiro, a minha visão do direito. Segundo, a visão da dogmática. Terceiro, me despertou uma vocação acadêmica. Então, teve 3 consequências absolutamente fundamentais. E o projeto tinha uma perspectiva, se o professor Tércio me permitir usar a expressão, missionária, porque ele queria não apenas formar filósofos do direito, teóricos do direito, mas ele queria formar dogmáticos, professores de direito civil, comercial, constitucional, internacional, com uma nova mentalidade. E o professor Tércio me disse, uma vez na graduação, que gostaria que os alunos oriundos do projeto CAPES se encaminhassem para as áreas dogmáticas. Foi então que, uma vez terminada a Faculdade de Direito, eu optei em fazer uma disciplina que inicialmente eu não gostava. Eu gostava do professor, mas não da disciplina, que era Direito Comercial. E eu escolhi essa disciplina em virtude de um professor que marcou profundamente a minha vida pessoal e a minha experiência acadêmica, o professor Fábio Conder Comparato, e que tinha uma abertura para o novo. Eu escolhi a época da pós-graduação, predominantemente como disciplinas obrigatórias, as disciplinas do Departamento de Filosofia, Departamento de Direito Comercial, que era a minha área de concentração, e disciplinas afins. E elaborei uma tese na área da proteção ao consumidor, quando a proteção do consumidor não tinha a importância que hoje tem no Brasil. A minha tese foi defendida em 91, ela foi entregue e depositada na Faculdade de Direito em julho de 91,
O Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor em março daquele ano, portanto, não havia uma experiência jurisprudencial de aplicação do código, tudo era uma absoluta novidade, e eu dialoguei, participei do movimento que conseguiu levar a efeito a elaboração de um Código de Defesa do Consumidor no Brasil, que era e ainda é um código extremamente avançado. E, na verdade, a tese que eu escrevi refletia um pouco da minha experiência pregressa, enquanto aluno do Departamento de Filosofia, porque eu discuti, na verdade, a crise do paradigma do direito privado moderno. Isso não era um hábito do Departamento de Direito Civil, das disciplinas dogmáticas. Usei Thomas Kuhn, usei autores que não eram autores tradicionalmente utilizados pela dogmática, Max Weber, por exemplo, e o próprio Kelsen. E, felizmente, a tese foi bem sucedida, mas, curiosamente, eu fui doutor em Direito Comercial, depois eu vim a prestar concurso no Departamento de Filosofia, fui professor no Departamento de Filosofia, tive, portanto, como eu já frisei, o privilégio de ser assistente por vários anos do professor Tércio, com quem eu aprendi muito na graduação, na pós-graduação, na maneira de ver o direito, de conceber os problemas, de raciocinar juridicamente. Acho que talvez esse seja o grande aprendizado que eu tive com o professor Tércio. Uma forma de raciocinar, mais do que um conhecimento específico. E depois, num terceiro momento, eu recebi um convite. Eu já tinha um trabalho que fazia uma intersecção entre a teoria do direito e o direito internacional. Eu recebi um convite para me transferir para o Departamento de Direito Internacional. No Departamento de Direito Internacional, eu refiz todo o meu percurso, desde o concurso de ingresso até concurso para professor titular. Mas, isso é curioso registrar, eu levei para o Departamento de Direito Internacional a perspectiva de alguém que gosta e que tem muito cara a teoria geral do direito e os problemas da filosofia do direito. E são, na verdade, orientações que marcaram a minha produção intelectual e marcam a minha orientação hoje como professor. Ótimo, muito obrigado. Os senhores são professores, formadores de professores. Acompanham o desempenho, não é, a dedicação às diferentes disciplinas do direito de doutores que têm formado, não é? E eu gostaria de perguntar sobre que diferença vem entre a formação que tiveram, a faculdade que viveram, não é? Nós três vivemos a mesma faculdade, foram faculdades diferentes, mas eu estou aqui pensando que, em grande medida, continua sendo a mesma faculdade. Os problemas não são diferentes, né? Mas professores que mantiveram-se na faculdade de Direito e muitos outros que foram para muitas outras faculdades, não é? Como vem o ensino do direito hoje? Não é? Como é que que diferença há? Que teoria e filosofia do direito se faz hoje? Ela é diferente hoje? Eu pergunto especialmente ao professor Tércio, com respeito a isso, a presença da filosofia do direito, da teoria do direito na formação dos alunos, nos currículos, nos movimentos acadêmicos, e a um crescimento quantitativo digno de nota, não é? Em congressos e publicações, etc., que devemos, em grande medida, a sua liderança, não é? Em São Paulo e no Brasil. E ao professor Alberto, do ponto de vista da dogmática, e das dogmáticas que leciona e que lecionou, ela é outra também, é diferente o ensino do direito, da dogmática jurídica que nós temos hoje? Bom, eu falei da minha experiência como aluno, a minha experiência como professor, encaixando na sua pergunta, dela uma parte, objetivamente, porque como aluno, o Alberto acaba de falar, né? De fato, quando eu voltei para a faculdade, houve essa preocupação em enfrentar, de alguma forma, aquela
aquele modelo relativamente rígido, não? E das aulas expositivas, enfim, a forma coimbrã de ensinar. Eu sentia que isso tinha que ser modificado. O projeto que ele mencionou, que foi uma ideia que surgiu na CAPES, naquela época, não? E era destinado não só às faculdades de Direito, mas enfim, se abria pelo Brasil inteiro em várias instituições. Eles acabaram escolhendo algumas instituições, medicina, em filosofia, sei lá, em ciências sociais, e a Faculdade de Direito foi escolhida como o local para fazer esse tipo de projeto, enfim, de abertura, em que os alunos recebiam bolsas, né, para estudar em tempo integral. E, depois de alguns anos, eu até fiquei sabendo que esse projeto, que se chamava PET, ele só vingou na Faculdade de Direito, curiosamente. Nas outras faculdades, pelo Brasil inteiro, as escolhidas, durou um ano e meio, 2 anos e fracassou. Lá na nossa existe até hoje, né? Não acabou, que eu saiba. Portanto, vingou isso. Mas a minha experiência como professor, ela começou com algumas dificuldades muito grandes. Né? Era muito difícil, talvez seja uma dificuldade permanente, era muito difícil você entrar numa estrutura, né, e tentar modificá-la. Isso era uma coisa complicada. O projeto PET, que a gente reunia 5 alunos de cada ano, de tal maneira que, e sempre a partir do 2º ano, e a expectativa foi que depois de 4 anos nós tivéssemos 20 alunos, fazendo seminários pequenos, para aquelas classes enormes de 100 alunos, coisa assim. Isso veio depois. No início, talvez historicamente seja algo significativo. Eu comecei como assistente do professor Miguel Reale. E foi como assistente do professor Reale que me veio na cabeça a ideia de fazer seminários. Isso não existia na faculdade. E eu me lembro que houve uma coincidência quando eu comecei. Isso foi 69 para 70. Na verdade, já em 1970. Eu comecei em 69, mas isso aconteceu em 1970. Houve uma coincidência porque, por conta de exigências formais, de número de aulas, a faculdade teve que estabelecer aulas nos sábados, pela manhã e à tarde, para o noturno e para o diurno, para preencher o número mínimo. Aquilo foi um choque. Enfim, todos os professores, em todas as cadeiras, etc., tinham que descobrir um jeito de dar aulas no sábado e no domingo. E ninguém queria ir. Os alunos não queriam ir, os professores também não queriam ir. A verdade é que depois de um certo tempo deram um jeito. No curso de diurno foi mais fácil, no noturno ficou mais apertadinho, mas eles acabaram dando um jeito para que esse número acrescido de aulas dos sábados passasse para o curso normal. Eu não fiz isso. Eu achei que era uma maravilha eu ter a possibilidade formal de abrir a faculdade aos sábados e fazer seminários. Era uma loucura, porque e quem me ajudou foi o José Eduardo Faria. Éramos só nós dois naquela faculdade, a gente ia para a faculdade, tinha um bedel que ficava lá, ele abria a faculdade, e lá estávamos nós dois fazendo um seminário. E a faculdade, eu me lembro do diretor, acho que era o Pinto Antunes nessa época, ele nos agradecia, porque com isso a faculdade cumpria formalmente a sua abertura aos sábados. Só nós dois estávamos lá e, enfim, havia lá, sei lá, 7, 10 alunos, não mais do que isso. Aqueles, entre aspas, super interessados, né, que iam lá discutir filosofia do direito, porque essa era a cadeira, né, que fazia seminários. Essa foi a primeira experiência, de tentar quebrar aquela estrutura rígida anterior. A segunda veio um pouco depois. Em 71, 72, eu fui convidado para
ser professor num curso de mestrado diferente que era aberto na PUC do Rio de Janeiro. Quem me convidou foi o professor Joaquim Falcão, hoje está na GB, Rio de Janeiro, etc. E ele me levou para lá e nós começamos a dialogar. Havia na cabeça dele uma expectativa de mudança do ensino jurídico. Isso estava até hoje está na cabeça dele isso. Ele tinha feito um curso fora da faculdade, que eles chamavam de CEPED. O CEPED foi eu nem sei o que quer dizer mais CEPED, mas o CEPED era uma espécie de uma entidade criada fora da faculdade, e que congregava alunos das faculdades para terem aulas ministradas na forma como eram ministradas aulas de direito nos Estados Unidos. Naquele sistema de pergunta e resposta, enfim, naquele sistema americano. E eram professores que tinham vindo dos Estados Unidos. O Joaquim Falcão era um deles. Que lá estava. O Gabriel Lacerda era outro. Enfim, eles pegaram jovens mestrandos, jovens que tinham voltado dos Estados Unidos para dar esse tipo de curso. O curso durou pouco tempo, acho que durou um ano e meio, 2 anos, acho que no máximo, os cursos do CEPED. Havia lá um grupo de alunos que lá iam. Mas depois não foi para frente. Quando a PUC do Rio de Janeiro resolveu abrir o seu mestrado, o Joaquim, não sei por que cargas d'água, por alguma forma ele ficou me conhecendo, ele era carioca, eu era paulista. Ele apareceu um dia na minha casa em São Paulo e disse assim, olha, eu não sei, eu ouvi falar de você e tal, eu acho que você tem que vir para trabalhar conosco. E eu fui. Eu fiquei 2 anos no Rio de Janeiro. Eu ia toda semana para o Rio de Janeiro e entrei num outro ambiente, porque aquela ideia do CEPED foi transportada para um mestrado diferente, que tinha 10 alunos com um projeto que na época era uma grande novidade, Direito e Desenvolvimento, em que os alunos tinham que... Era uma novidade, ninguém falava em Direito e Desenvolvimento, e naquela época que se começava a falar, 1971. Esse projeto depois acabou, etc., mas aquilo para mim foi fantástico. E uma das questões básicas do próprio currículo era pensar a atividade pedagógica no campo jurídico. Aquilo foi muito bom. Ele, Joaquim, trazia a experiência que ele tinha tido nos Estados Unidos. E eu comecei a trazer a minha experiência europeia, alemã, particularmente. Eu tinha estudado com Philip, eu tinha a tópica na cabeça, a ideia de que o direito é problema, não é sistema. E problema é alguma coisa que você tem que discutir, abre a discussão. Eu comecei a dialogar com ele, e eu me lembro até o Joaquim falou, puxa vida, você está dando para nós a teoria que nós não temos, a gente só tem a prática. Eu falei, não é essa a intenção, mas está casando. E nós começamos a trabalhar isso. E isso virou uma atividade meio missionária. Porque eu me lembro que, por conta disso, o nosso pequeno grupo da PUC do Rio de Janeiro começou a visitar faculdades do Brasil inteiro. E a gente saía por esse Brasil afora, discutindo o ensino jurídico. Foi uma experiência extraordinária. Me lembro, para lhe dar um exemplo, em Goiânia, porque o curso era para professores, não era para alunos. Eu acabei de fazer uma apresentação de como a gente imaginava que devia ser um curso de direito, já meio dialogado, problemático, etc. Me lembro de um professor que, ao final, levantou a mão e falou, professor, o meu bisavô estudou aqui nessa faculdade, o meu avô estudou aqui nessa faculdade, meu pai estudou aqui nessa faculdade, todos eles foram professores e eu sou professor e estudei aqui também. Eu acho que a gente não muda, não. Falei, bem, é apenas uma proposta, acho que a gente tem que pensar nisso. É algo que está na nossa frente, o mundo está mudando. O modo de você encarar o próprio direito tem que ser alterado. Me lembro que um dia, junto com o Celso Laff e com o Faria, nós resolvemos fazer um seminário
para professores da faculdade, do Lago de São Francisco. Um evento, uma discussão aberta sobre como devia ser o ensino jurídico. Apareceram acho que uns 10 assistentes e um catedrático, Goffredo da Silva Teles. Ele foi. E nós fizemos o tal seminário. Eu me lembro que quando o Joaquim Falcão apareceu com um cabelo desse tamanho, naquela época, um cabelo desse tamanho, vestido com um terninho, que era uma calça jeans, uma gravata meio diferente, só isso provocou um impacto enorme. Imagine no Largo de São Francisco se apresentar um professor desse para dar aula. E ele foi lá, falou e discutiu. Nós trouxemos psicólogos, eu me lembro de uma colega minha, psicóloga, eu era colega dela na FAAP, e ela dava psicologia no curso de comunicações, onde eu era professor de filosofia e teoria da comunicação. Enfim, a gente fez um brainstorm. Eu ouvi depois ecos negativos daquilo. Não foi lá muito bem recebido. Graças a Deus, o Goffredo estava lá. Ele nos legitimou e a gente se aguentou, por assim dizer. Então, a experiência docente, depois veio esse projeto PET da CAPES, mas veio depois. Ou seja, a experiência docente no começo foi muito árdua. Quando eu virei professor, no curso de introdução com o professor Goffredo, aí ele deu mão forte, mais que o Reale. O Reale tolerava que a gente desse lá aqueles cursos, mas não era bem uma coisa integrada no curso dele. E o Goffredo, que foi a esse seminário, quando eu fui para trabalhar com ele deu mão forte. Ele falou, não, eu acho que isso é importante. E nós começamos a fazer isso, em introdução. E eu me lembro que depois de um certo tempo, Introdução ao Estudo do Direito era o único curso da faculdade que tinha seminários. Nenhum outro curso tinha. Então foi uma experiência de arrombar a porta e começar a pôr na cabeça que o direito tinha que ser ensinado numa forma dialógica e não numa forma monológica de exposições. Também as exposições, mas que merecia isso. Começou a fazer isso na graduação, na pós-graduação. Essa experiência acabou fecundando. Eu sei que hoje não é mais assim. Enfim, não é só introdução ao estudo do direito que tem curso de... E a gente fazia isso. Depois, quando eu virei titular, aí eu coloquei o pau na mesa e falei, não, vai ser e consegui mais. Eu me lembro as brigas que eu tinha com a administração da faculdade. Porque a gente dividia as turmas. Nós tínhamos 5 turmas. No diurno e no noturno. Ou 4 turmas. No diurno e no noturno. De 25 alunos, cara, eram turmas de 100 alunos. Era uma dificuldade você, naquele velho prédio, achar espaço. Era uma briga. Mas como daí? Eu já era titular, aí eu bati a mão na mesa, eu quero. Eu quero 4 salas e eu vou dar as aulas. E começamos. E foi isso que foi forçando uma alteração no modo de encarar o direito, tentando fazê-lo dialógico. Só que a gente fazia isso em introdução. O que eu imaginava que isso devia ser feito nas áreas dogmáticas. Depois, eu fui percebendo que isso foi se espalhando, começou a ser feito também. Essa mentalidade se espalhou. Atendendo um pouquinho a sua segunda pergunta, apesar desse tipo de trabalho, existe uma espécie de resistência estrutural que vem do próprio modo como você encara o direito. E que complica um pouco mudanças no estilo de você ensinar e no seu trabalho pedagógico. Há limitações estruturais. Em primeiro lugar,
a noção de interdisciplinariedade é uma noção difícil de você enquadrar teoricamente. Embora pareça uma coisa muito natural, hoje nós temos disciplinas que até convidam você a fazer isso, né? Na direito econômico, né? Você fala em direito econômico sem pensar em economia parece uma coisa absurda, né? Não dá para fazer isso. Mas mesmo assim, a relação é uma relação que não tem um modelo teórico feito. A interdisciplinariedade ela não brota naturalmente, a integração não se dá naturalmente. Isso sempre foi um problema para você modificar as visões. O projeto PET, a CAPES, do qual o Alberto falava, foi uma tentativa de criar essa modificação. O projeto que foi instaurado na PUC do Rio de Janeiro também foi uma tentativa desse sentido. Eu lembro que naquela época era uma revolução, porque os alunos eram obrigados a ter aula de contabilidade. Contabilidade. A faculdade de Direito era impensável se ter isso. Hoje, claro, hoje não dá mais, não. Qualquer estudante que tem um mínimo de visão do que ele vai fazer na vida, precisa saber ler um balanço. Se ele for para fazer direito empresarial, ele tem que saber ler um balanço. Naquela época não precisava isso, ninguém pensava nisso. De certo modo, essa interdisciplinaridade, que não tinha uma teoria, ela foi entrando mesmo sem teoria. É uma dificuldade pedagógica, mas a prática foi forçando a isso. Então, eu tenho a impressão de que, aos poucos, isso foi entrando dentro das faculdades de Direito, mas por uma porta dos fundos, não veio pela porta da frente. Você foi tendo que fazer assimilações, mesmo a contragosto. E uma coisa tem contribuído fortemente para essa modificação. Quando eu, uma vez, há muitos anos atrás, fui convidado pelo Jornal da Tarde para entrevistar o professor Miguel Reale, que tinha acabado o anteprojeto do Código Civil, para fazer uma entrevista com ele, para ser publicado no Jornal da Tarde, eu fui. E eu era jovem, né, naquela época. Era livre docente. Não era, acho que era só livre docente, não era titular. Ainda fui eu fazer entrevista com ele. E lá, no meio das minhas perguntas, eu, com grande atrevimento, perguntei ao professor Reale: professor, o senhor está fazendo um anteprojeto do Código Civil? O senhor não acha que código é uma coisa do século XIX? O que nós estamos fazendo aqui? Um Código Civil. Ok, eu não fiz esse gesto que eu estou fazendo aqui. Eu perguntei com toda delicadeza: o senhor não acha que é uma coisa ultrapassada? E ele ficou muito bravo. Achei. Era coisa, para ele era a obra da vida dele. Ele ficou bravo comigo, mas ao mesmo tempo respondeu. Ele foi tentando mostrar para mim que a ideia do código não tinha morrido, só que tinha que ser visto de uma forma diferente, que o código hoje tinha um outro espírito, e saiu o que saiu nesse novo código. As suas cláusulas gerais, enfim, de fato é um código diferente do anterior, não há dúvida. Mas é código ainda. Só que é um código que obrigou o Reale, numa outra entrevista, não para mim, um dia, quando perguntaram para ele se não tinha muita abertura ali dentro, justamente por causa das cláusulas gerais, né, ele disse, né, nós, respondendo a uma angústia do que perguntavam, nós temos que confiar mais nos nossos juízes. Eu lembro dessa resposta dele num jornal. E hoje a gente está vivendo essa angústia. Aquilo que era uma só pergunta e uma resposta inspirada, temos que confiar mais nos nossos juízes. Hoje tem muita gente vivendo uma desconfiança, né? Porque você está começando a ter decisões que a gente não sabe mais como exercer controle. Está difícil controlar.
gente tem coisas que você fica... Quem aprendeu direito nas formas anteriores, até naquela velha forma dogmática, coimbrana, né? Ou mesmo não nela, hoje tem dificuldades. Como advogado, eu passo por isso. Eu tenho um caso que está em curso, de uma empresa familiar. A família entrou em crise. O pai tinha doado todas as suas cotas, uma sociedade limitada, todas as suas cotas para 3 filhos, 2 filhas e 1 filho, deu a maior parte para esse filho, para o filho, partes menores para as filhas, fez uma doação, ele e a mulher fizeram a doação, saiu, mas continuou de fora mandando, então é uma sociedade familiar. E o filho brigou com o pai. Briga familiar. Brigou, saiu de casa. Saiu de casa, né? Ele é casado, enfim. Saiu da... Começou a atritar, entrar em atrito. O prédio da faculdade, perdão, o prédio da entidade, da sociedade familiar, né, é num terreno que tinha sido comprado por uma outra empresa que o pai tinha criado para esse filho. Era uma sociedade com uma das filhas. Ele tinha 97% e a filha tinha 3%. Por razões tributárias, ele montou isso e essa entidade, essa outra sociedade, comprou um terreno e em cima desse terreno a segunda sociedade construiu o seu prédio, sua sede. Na hora que eles brigaram, a outra sociedade que tinha sido liquidada fez com que o rapaz que saiu acordasse e pedisse um aluguel pelo terreno. Eu quero receber. Vamos chamar de aluguel. Não é bem um aluguel, mas enfim. Pediu esse aluguel pelo terreno. Na hora que ele pediu, eu sou advogado do pai, enfim, do outro lado da família. A gente olhou o pedido dele e descobriu um pequeno detalhe. Que a dona do terreno era a outra sociedade liquidada, que foi liquidada, e ele era até o liquidante, só que ele nunca transferiu a propriedade no nome dele. Ficou no nome daquela sociedade. Aí nós entramos, claro, processualmente, dizendo, olha, Código Civil, ele não é parte legítima, não tem propriedade, certo? Não tem propriedade. Bom, está no Código. Isso a gente tinha aprendido a vida inteira. Não? Você tem que ter transcrição, senão não tem propriedade. Mas veio a decisão de primeira instância e aplicaram um princípio que vem sendo usado em direito de família, principalmente quando há litígio e a separação. Ou seja, numa entidade familiar, todo mundo sabe de todo mundo. E o que disseram literalmente, que disse um juiz, uma juíza, não me lembro, literalmente foi, afinal são empresas familiares, todo mundo sabe que aquele terreno é dele. Não precisa de transcrição. Deram a sentença contra, rejeitaram a nossa isenção. Nós recorremos ao tribunal, São Paulo, na justiça. Levamos uma segunda paulada. O tribunal confirmou, disse, é isso mesmo. Numa sociedade familiar, todo mundo sabe que o terreno é. Pô, mas não tem a transcrição, nunca foi feita. Aí eu fui conversar com o desembargador, para tentar comover. Nós queríamos um recurso especial. No primeiro momento, o pedido foi negado. Nós agravamos. Agravamos e aí eu fui conversar com ele. Conversei com o desembargador e houve um certo momento, aí a idade me ajudou, né? A gente esse meu aluno, por acaso. Nessa hora eu virei para ele e falei, desembargador, se o princípio é esse, havendo uma sociedade familiar, então eu posso passar por cima daquilo que está escrito num código, como o Código Civil. Então eu acho que o tribunal devia ser coerente. Vamos voltar a 4.000 anos atrás, 5.000 anos, e vamos fazer como Salomão.
Traga a criança, a mãe daqui, a mãe de lá, e corta no meio. E vamos ver como é que as pessoas reagem. O tribunal tem que chamar o pai, as duas irmãs, não, se tiver netos aqui, e ver o que está acontecendo, se é para fazer isso. Ou então, vamos olhar porque está escrito no código. Bom, nós estamos aqui para pedir que o senhor, enfim, dê provimento ao nosso agravo e faça mais uma coisa, dê efeito suspensivo, o que é raríssimo você conseguir. Ele deu efeito suspensivo. Acho que ele ficou tocado com isso. Mas eu estou dando esse exemplo para mostrar como está sendo difícil você lidar com a teoria jurídica hoje. Na verdade, o que você percebe é que a antiga tensão no estudo do direito, que se localizava na relação entre o legislador e o intérprete, ela está mudando para a relação do intérprete com a jurisprudência. O legislador está ficando meio de lado. A tensão principal é essa. E nessa tensão nós temos ainda bases incipientes, a gente não sabe como lidar com isso. Uma das coisas que a gente está vendo é importar teorias do direito anglo-saxão, porque lá eles fazem isso, fizeram a vida inteira isso, há mais de 1000 anos. A gente não faz isso. Então nós estamos num momento complicado. E nesse momento, agosto a contragosto, começa a entrar uma interdisciplinariedade que a gente não consegue definir claramente o que é, mas que acaba forçando a sua entrada por conta dessa realidade. Enfim, os escritórios de advocacia têm que lidar com isso. Os juízes lidam com isso. Isso está mudando o modo de se encarar o direito e vai acabar obrigando você a mudar o modo enviado. A pedagogia, o modo que você ensina o direito. Eu já ouvi dizer de professores de graduação, eu não sei se essa experiência do Alberto, ou estudo de vocês, que os alunos hoje, se você manda fazer uma pesquisa doutrinária, eles torcem o nariz, eles querem fazer uma pesquisa jurisprudencial, eles querem saber o que o STF disse, eles querem saber o que o STJ disse. Isso é mais importante do que saber o que Caio Mário disse, sei lá, qualquer um dos grandes nomes do direito civil. É menor. E por isso a gente começa a enfrentar um tipo de ensino em mudança sem uma teoria clara. Está aparecendo. Quando eu estudei, a gente falava em hermenêutica jurídica. Hoje você fala em teoria da argumentação, que é outra coisa. O problema do sentido fica embaixo. No lugar disso sobe uma outra coisa chamada argumento. E argumento entra princípio vale mais que a norma legal, o princípio é norma, não é norma. Você começa a tentar, você lida com essas tentativas. Respondendo a sua segunda pergunta. Está mudando. E essa mudança, o que vai acontecer, bom, isso é up to you, né? Vocês que são os professores, eu estou aposentado. Não aula pós-graduação, mas na PUC, mas só isso. Roberto. Na minha primeira semana como aluno da Faculdade de Direito da USP, em março de 1979, surgiu um professor para ministrar uma aula, convidado pela comissão que organizava a recepção aos calouros, extremamente jovem, falando sobre mudança de ensino jurídico. Esse professor está ao meu lado, o professor Tércio Sampaio Ferraz. E aquilo me incomodou profundamente, porque eu achava que aquilo que ele dizia era mais ou menos aquilo que, não que eu tivesse racionalizado aquilo, mas que eu intuía como deveria ser o ensino jurídico. E, coincidentemente, naquela primeira semana, eu assisti, sem entender, um concurso para professor titular, que também foi do professor Tércio, que falava sobre função social do dogmática jurídica, que era o tema da tese dele. E que depois eu vim estudar e aprender, e, enfim, a trabalhar com os meus alunos. Mas só para registrar 2 episódios marcantes na minha formação. O professor Tércio mencionou os chamados grupos de sábado. Eu queria adicionar uma informação valiosa, porque, afora a experiência do projeto PET-CAPS, que para mim foi decisiva da escolha da opção acadêmica,
Eu fui um daqueles 8 ou 10 alunos que pertenceu ao grupo de sábado e que ia sistematicamente à faculdade aos sábados pela manhã estudar autores que não eram corriqueiros nas aulas da graduação. Aquilo me interessava muito. Havia um espírito crítico muito acentuado. Eu venho de uma geração rebelde, digamos assim. Vivi um momento político de transição da ditadura militar para a democracia no Brasil. Então, eu participei como aluno, como militante das lutas políticas que culminaram com a redemocratização. Eu me recordo que, em 1977, ainda morando em Itápolis, meu pai leu para mim, lembro-me bem, ele era farmacêutico, leu na sua farmácia em Itápolis a Carta aos Brasileiros, escrita pelo professor Goffredo Silva Teles, o que me causou uma profunda impressão. E na faculdade de Direito, eu participei politicamente de todas as lutas pela redemocratização do país. Mas, do ponto de vista acadêmico, a insatisfação com o ensino me levava também a uma rebeldia contra um modelo de ensino que era tradicionalmente ministrado. E eu me recordo que, como participante do projeto PETCAPS, eu sempre fui um grande amigo de um outro professor da Faculdade de Direito, o professor Ari Marcelo Solon, e nós sentamos juntos durante todo o período da faculdade. E, numa certa altura, numa aula de Direito Constitucional, o professor Ari, que na época era aluno, fez uma pergunta ao professor de Direito Constitucional sobre Kelsen. Isso incomodou profundamente o professor de Direito Constitucional, que lhe deu uma resposta atravessada. Eu me lembro que, enquanto aluno de Direito do Trabalho, eu fiz também uma pergunta ao professor titular, na época de Direito do Trabalho, que já falecido, que eu não vou citar o nome, e ele me respondeu assim: ne mettez pas votre nez ou ne vous êtes pas appelé. Ou seja, não meta o nariz onde você não é chamado. Eu não sabia francês na época. E eu achei aquilo extremamente agressivo, eu me senti muito diminuído. E eu achei que aquilo não era um modelo de ensino que eu achava que uma faculdade de Direito do porte da Universidade de São Paulo deveria ministrar. Então, esse tipo de ensino jurídico, essa arrogância por parte do professor, foi uma coisa que sempre me incomodou muito. Em 1987, eu fui convidado pelo professor Tércio para ser seu assistente. E permaneci nessa condição durante 10 anos, até 1997, quando me transferi para o Departamento de Direito Internacional. E o professor Tércio foi o idealizador de uma experiência pioneira. Ele já mencionou os seminários, e eu quero aqui ressaltar alguns aspectos desses seminários. As aulas eram divididas em grupos de 25 alunos, para quem não conhece a Faculdade de Direito da USP. Entravam anualmente 450 alunos, a metade no período diurno, a metade no período noturno. E havia duas classes, uma classe ímpar e uma classe par, cada qual com 120, 125 alunos aproximadamente. E o professor dava aulas majestáticas nas classes extremamente numerosas, com mais de 120 alunos, o que transformava a aula num verdadeiro monólogo. E o professor Tércio rompeu com esse esquema ao criar o sistema de seminários, que dividia as classes e ele convidava alunos seus, orientandos de pós-graduação. Eu, não, por acaso, não era um orientando, ele me deu o privilégio de me convidar para ser um dos monitores. Eu ainda não estava na Faculdade de Direito como professor, não pertencia regularmente aos quadros da Faculdade de Direito, mas desempenhei com muita satisfação a condição de seu assistente. E havia nas aulas de seminário algo inédito nas outras disciplinas. Eu vou citar dois aspectos que são inéditos. O primeiro, que é a ideia do diálogo. Eu dialogava
com os meus alunos. Eu não reproduzia o modelo da aula Coimbra, da aula expositiva clássica. Então, era um diálogo durante 1 hora e 45 minutos. Começava às 9h15 da manhã e terminava às 11 horas. Segundo ponto importante, é uma aula ou um seminário com uma pretensão teórica. Nós estudávamos autores cruciais para a teoria do direito. Um desses autores era Hans Kelsen, e a obra escolhida era nada menos do que a teoria pura do direito, complementada por estudos de Norberto Bobbio, de Alf Ross, entre outros. Isso tinha um objetivo muito claro, que era fornecer ao aluno uma base teórica para enfrentar as questões dogmáticas, as questões que ele teria que resolver enquanto profissional. Então, aqui havia a superação de uma visão errônea de que a teoria do direito era uma perfumaria jurídica que não tinha interesse, ou que era secundária, por isso ela tinha que ser ministrada no primeiro ano da Faculdade de Direito. E alguns até olhavam para a introdução do estudo de direito com um certo desdém. Uma introdução ao estudo de direito. O professor Tércio tem um livro que se chama Introdução, mas só tem o nome de introdução, porque, na verdade, é uma teoria geral do direito. E há um grande equívoco, ainda hoje existente. O equívoco de que há uma diferença entre o estudo teórico do direito e a prática do jurista. Que a teoria do direito não é importante para a prática. O que é importante é saber o que a dogmática específica daquele ramo do direito diz. Os grandes problemas de qualquer ramo da dogmática são problemas da teoria do direito. O problema do conflito de normas, por exemplo, o problema das antinomias jurídicas, o problema da interpretação, o problema da relação direito e moral, o problema da coercividade do direito. Enfim, são todos problemas da teoria do direito e não problemas específicos da dogmática, que erroneamente são separados. O professor Tércio mencionou, e antes de discutir especificamente a questão do ensino do direito hoje, eu gostaria de lembrar alguns exemplos que mostram a crise do ensino jurídico tradicional. Eu vou começar com o exemplo do direito interno. E esse exemplo do direito interno tem a ver com a transformação tanto da sociedade brasileira quanto do Estado brasileiro, que é o tema da judicialização da política. Veja, a sociedade brasileira dos anos 50 e 60 é muito diferente da sociedade brasileira da primeira década ou da segunda década do século XXI. Veja, na década de 50 e na década de 60 do século passado, nós vivíamos um processo de transição de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial. De 56 a 61, Juscelino Kubitschek empreendeu o plano de metas, o Julema era 50 anos em 5, e era a consolidação de um Estado industrial. A ideia do milagre brasileiro, depois do golpe militar, era também a ideia de continuação desse modelo. Esse modelo vai se esgotar a partir dos anos 80. Mas era a ideia de uma substituição de importações e criação de uma base industrial muito ampla no país. E de substituição de um país que exportava, fundamentalmente produtos primários, café, para um país que pudesse exportar bens manufaturados, que contivessem valor agregado. Com essa passagem do modelo agrário para um modelo industrial, há uma mudança da perspectiva do Estado. Essa mudança da perspectiva do Estado significa que, diferentemente da Europa, na Europa, primeiro a sociedade se desenvolveu, e depois o Estado veio como uma resposta para a correção dos desequilíbrios do mercado. O welfare state, depois da Segunda Guerra Mundial, nada mais é do que uma espécie de compromisso de classes. Nesse compromisso de classes, os empresários aceitam a legitimidade da organização sindical, enquanto os trabalhadores aceitam que o lucro pudesse ser obtido pelos empresários, desde que houvesse um sistema tributário progressivo, que pudesse tributar a riqueza e pudesse transferir
renda para os setores necessitados. Foi assim que se criou a Europa dos 2/3, uma integração jamais vista dos operários no mercado de consumo. Pois bem, no Brasil a situação foi muito diferente, porque o Estado aqui foi o indutor do processo de desenvolvimento econômico. Desde o governo Vargas, coube ao Estado, primeiro, no setor regulatório, antiga organização do café, depois o setor energético, a criação da Petrobras nos anos 50, e antes da criação da Petrobras nos anos 50, a criação de usinas hidrelétricas, e antes disso, a ideia de que o desenvolvimento capitalista pressupunha necessariamente o desenvolvimento de uma base industrial que requeria ferro e aço, daí a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, e um estudo feito em 1948 pela Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, dando conta de que era imprescindível a criação de um órgão estatal que financiasse a iniciativa privada em projetos que os bancos comerciais não tinham interesse. Aí está a origem do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e depois Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Então vejam que o Estado foi o grande indutor do desenvolvimento econômico no Brasil. Mas, paralelamente a uma mudança do Estado, há uma mudança da sociedade. A sociedade brasileira se tornou muito mais complexa. O novo sindicalismo, do qual o presidente Lula é o grande resultado, que nasce nos anos 70, é o produto de uma sociedade alterada. Uma sociedade que começa a se organizar, que começa a se reivindicar, e que é uma sociedade que se manifesta contra a ideia defendida pelo golpe militar, que primeiro deveria crescer a renda para depois distribuir. Primeiro nós fazemos o bolo, depois distribuímos o bolo. Então, a preocupação com uma maior igualdade social numa sociedade tão discrepante começa a se tornar uma realidade nos anos 80. Com isso, a política se transfere do legislativo para o executivo. Esse é um processo importante na cena brasileira, porque, ainda sob o regime autoritário, o legislativo não tinha condições de fazer face às demandas sociais cada vez maiores. Essas demandas se deslocavam para o executivo, e o executivo legislava, sobretudo por intermédio de decretos-leis. O executivo torna-se um locus privilegiado da ação política, numa sociedade em que a litigiosidade cresce e que os conflitos deixam de ser somente conflitos individuais e se tornam cada vez mais conflitos coletivos, por exemplo, os conflitos sindicais. Ora, nos anos 90, após a Constituição de 1988, que é uma Constituição muito pródiga em direitos, os movimentos sociais, que são uma novidade no Brasil, nos anos 90, nos anos 80, os movimentos sociais se tornam importantes protagonistas da cena brasileira. Protagonistas no sentido de que eles querem ampliar as conquistas democráticas e querem transformar as promessas da Constituição em realidade. E desiludidos da pressão que exercem sobre o Legislativo e incomodados com resistências que podem obter no Executivo e diante da lentidão de todo o processo legislativo, os movimentos sociais se dirigem ao Judiciário e buscam no Judiciário aquilo que não obtém ou no Legislativo ou no Executivo. O movimento em prol, por exemplo, da distribuição de remédios à população de baixa renda, é um exemplo típico disso. Então, nós vivemos no Brasil um processo de tentativa de buscar o Judiciário para ampliação de direitos por parte de movimentos sociais. Mas, paralelamente, nós assistimos no Brasil ao aparecimento de normas. O professor Eterno citou o Código Civil, e antes do Código Civil eu lembraria o Código de Defesa do Consumidor, de normas gerais, normas que dão uma
grande amplitude interpretativa ao juiz e ao tribunal. Isso é uma decorrência da própria complexidade social. Quer dizer, os modelos cerrados são cada vez mais inadaptados para uma sociedade complexa. Uma sociedade complexa somente pode ser regulada com modelos abertos. E os modelos abertos oferecem uma textura aberta, uma maleabilidade para a interpretação. E é justamente nas fimbres dessa maleabilidade interpretativa que os novos movimentos sociais buscam a construção de novos direitos. O direito do consumidor é um exemplo típico. A ideia de boa-fé, por exemplo. A ideia de boa-fé, que está no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 4º, não é uma ideia que era abrigada pela legislação brasileira anterior. O Código Civil 16 falava em boa-fé, mas falava numa boa-fé subjetiva. O Código de Defesa do Consumidor fala numa boa-fé objetiva. Para lembrar um outro exemplo, a lei alemã sobre cláusulas gerais de contrato, que é de 76, e que foi o modelo de uma diretiva europeia sobre cláusulas gerais de contratação, estabelecia um rol de cláusulas abusivas, que eram abusivas em quaisquer situações, um rol de cláusulas que, dependendo da análise do contrato, poderiam ou não ser consideradas abusivas. O juiz deveria verificar o jogo da relação contratual para analisar se a cláusula era ou não abusiva naquele contexto específico. E havia um terceiro recurso, que estava no parágrafo 9º, que era a ideia de uma boa-fé objetiva, a busca de um equilíbrio entre as partes contratantes. Então, muda a ideia de uma boa-fé objetiva, de uma consciência de um ato em conformidade com o direito, para a busca de um comportamento que não seja abusivo, um comportamento que respeite a noção de equilíbrio. E o equilíbrio somente pode ser aferido na relação social. Ele guarda uma ideia de normalidade. A ideia de equilíbrio ultrapassa uma análise simplesmente dogmática. Ele tem a ver, por exemplo, com o que a sociedade considera como sendo normal, como sendo justo. Ele tem a ver com o que a sociedade considera como sendo moralmente desejável. Ele exige uma nova operação do juiz, que não é uma subsunção no caso concreto, mas é muito mais um raciocínio teleológico ou prudencial. Mas eu quero referir também a alguns outros exemplos para mostrar os limites da dogmática clássica. Os limites da análise do direito sob a perspectiva nacional, exclusivamente. As faculdades de direito brasileira, e depois eu vou me referir a isso, elas estão acostumadas, e esse é um hábito brasileiro de modo geral, a olhar para o direito brasileiro em si, para o nosso ordenamento jurídico, como se nós estivéssemos, por exemplo, numa ilha isolada do mundo. Aliás, é um hábito dos chamados países baleia, como o Brasil, olhar para si mesmo e não para os seus vizinhos. Nós sempre estivemos de costas para os nossos vizinhos hispânicos. A América do Sul, até muito pouco tempo, interessava relativamente pouco ao Brasil. Não nos dizia respeito diretamente. Nós dialogávamos ou procurávamos importar as teorias francesas, alemãs. Nós tivemos um código altamente influenciado pelo Código Civil alemão e tivemos uma teoria que o interpretava de base francesa. Curioso esse fato. Mas o que nós percebemos hoje com o advento da globalização, e eu considero a globalização aqui mais como um processo social do que simplesmente como um processo econômico, um processo social dialético e contraditório, que é um processo bidirecional entre aquilo que é distante, moldando o local e sendo por ele moldado. Portanto, a ideia de que na globalização cabe tanto o envelhecimento dos
velhos estados nacionais, quanto à formação de unidades supranacionais, como a União Europeia. A globalização indica uma compressão do espaço e do tempo. Em toda a história, nós tivemos surtos de modernização social e de modernização econômica que percorrem a história desde os primeiros agrupamentos humanos, mas pela primeira vez, essa é uma característica peculiar ao século XX, nós tivemos uma compressão do espaço e do tempo, uma minimização do espaço e do tempo para a interação humana, para a realização das operações econômicas e dos negócios jurídicos, que podem ser celebrados de maneira transfronteiriça. As fronteiras deixaram de ser fronteiras de separação para se tornarem fronteiras de cooperação. O externo e o interno, que foram bases de todo o direito estatal moderno, desde o século XVII, desde a Paz de Westfália, vem cada vez mais sendo obscurecido. Quer dizer, nós vivemos num mundo em que se ofusca a distinção entre o nacional e o internacional, a ponto de alguns autores falarem na emergência de um direito pós-nacional. Mas eu quero aqui não só fazer uma reflexão teórica, mas pensar em alguns casos muito práticos. Vamos pensar, por exemplo, toda a legislação brasileira sobre defesa comercial. Digamos, uma empresa brasileira sofre uma concorrência de uma empresa estrangeira, exporta para o Brasil por preços extremamente baixos, inferiores àqueles que são praticados no seu mercado de origem. Existe uma legislação que a empresa brasileira pode lançar mão e procurar defender seus interesses. E essa legislação nada mais é do que a tentativa de internalizar tratados que foram celebrados pelo Brasil no âmbito da Organização Mundial do Comércio. O Brasil tem uma política, desde o início dos anos 90, de aderir a blocos regionais, como o Mercosul. E o Brasil é membro do Mercosul desde 1991. Tudo aquilo que é decidido entre os presidentes da República, os ministros da Economia, os ministros das Relações Exteriores, é depois transformado em norma interna do direito brasileiro. As convenções que o Brasil celebra no âmbito da Organização Mundial do Trabalho, há pouco se discutiu sobre a Convenção 158, consistiu em transformar em norma interna uma convenção internacional. A Constituição brasileira, por exemplo, estabelece, motivo de um grande debate, que os tratados internacionais sobre direitos humanos têm um status constitucional, tema que foi suscitado, por exemplo, pela Emenda 45. No âmbito do direito penal, hoje é impossível estudar o direito penal sem pensar em crimes que são eminentemente internacionais ou transnacionalizados. Tráfico de drogas. Então, como é que é possível combater o tráfico de drogas se não houver uma cooperação entre o poder judiciário dos países sul-americanos? Brasil, Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia e assim por diante. Além disso, nós temos, no âmbito do Estado brasileiro, a celebração de convênios, de acordos entre o CADE, o professor Tércio é um especialista na legislação de defesa da concorrência, entre o CADE e organizações internacionais similares, que não passam pelo executivo, pelo topo do poder executivo. O CADE é um órgão do poder executivo, mas eu estou me referindo à celebração de um tratado, que seria a via usual para um acordo desse tipo. O mesmo ocorre com o Poder Judiciário, e o mesmo ocorre com o Banco Central, por exemplo, quando participa do Comitê da Basileia e cria regras no âmbito financeiro. Veja, o que nós temos aqui é uma desagregação
da ideia de hierarquia do Estado enquanto um aparelho unitário que obedece uma relação de comando do topo à base. Tudo isso reflete profundamente no âmbito dos estudos jurídicos. A dogmática não está equipada e não está interessada em analisar esses problemas. Ela é incapaz de analisar esses problemas. Eu diria que eu sou um crítico do ensino jurídico tradicional. Eu acho que o ensino jurídico tradicional ele tem 3 grandes defeitos. E eu estou falando aqui num modelo. E como modelo ele é um retrato da realidade. Na qualidade de retrato da realidade, ele não surpreende certos detalhes. Eu não posso com isso generalizar, dizer que todos os professores fazem isso, que é uma inverdade. O professor Tércio acaba de mencionar o exemplo do professor Joaquim Arruda Falcão, que foi um dos professores que muito me influenciou no período da graduação, da pós-graduação, e continua ainda hoje a me influenciar. Mas o que eu acho importante ressaltar é que o ensino brasileiro tem 3 deficiências. Ele é metodologicamente confuso, ele é tecnicamente deficiente e ele é historicamente ultrapassado. Ele é metodologicamente deficiente porque o ensino veiculado nas faculdades de Direito, para usar uma expressão do professor Arruda Falcão, é um misto entre um justnaturalismo cristalizado e um positivismo um pouco rigoroso. Ele não é nem uma coisa, nem outra. Ele é tecnicamente deficiente porque todos nós conhecemos as fragilidades das faculdades de Direito. O aluno sai da faculdade de Direito, ele consegue facilmente uma aprovação e depois se dedica por anos a fio em concursos preparatórios para a magistratura, para a procuradoria e mesmo para a OAB. E ele é historicamente ultrapassado, porque o advento das novas tecnologias da informação tornou inviável o modelo da aula monologal. A aula precisa cada vez mais ser uma aula dialógica. Eu estou diretamente envolvido num processo de mudança do ensino jurídico. É curioso que, mesmo sendo professor e sendo um combatente do ensino jurídico tradicional, a uma certa altura eu me vi reproduzindo o modelo que eu combatia. Eu achei que alguma coisa estava profundamente errada e que eu deveria mudar. E eu comecei, com base no experimentalismo, a criar um modelo do ensino do direito internacional, que eu acho que, em linhas gerais, se aplica às outras disciplinas. O ensino tradicional do direito é um ensino que desenvolve uma habilidade no aluno. Quando desenvolve? Porque ele é tecnicamente confuso. É metodologicamente confuso e tecnicamente deficiente. O novo ensino jurídico de uma sociedade da informação, ele precisa desenvolver múltiplas habilidades. O que eu quero dizer com desenvolver múltiplas habilidades? O aluno precisa ser capaz de elaborar uma peça processual, uma petição, uma sentença, mas ele precisa também ser capaz de trabalhar em grupo. Porque o trabalho em grupo é uma característica importante hoje da atividade do jurista. Ele precisa ter a capacidade de dialogar com os outros, ele precisa ter a capacidade de pesquisar, que ele não está costumeiramente obrigado a fazer na Faculdade de Direito, porque os trabalhos são um pouco rigorosos nesse sentido. Um outro aspecto importante, o aluno precisa ter um contato mais estreito com aquilo que caracteriza a experiência profissional. Por isso, as simulações ou as clínicas são cada vez mais importantes. Quando eu estive nos Estados Unidos, por exemplo, eu presenciei na Faculdade de Direito da Universidade de Yale, forma uma elite intelectual norte-americana, a importância atribuída às chamadas clínicas. Clínicas de direitos humanos, clínica de direito penal e assim por diante.
nós não temos algo semelhante no Brasil. A Faculdade de Direito tem um departamento jurídico, que é um departamento jurídico no qual trabalham alunos voluntários, que não é obrigatório e que, portanto, não cumpre essa função de ministrar ao aluno uma vivência da realidade prática. Mas a Faculdade de Direito também não desenvolve uma capacidade do aluno de expressão oral, de exposição do argumento. Veja, cada vez mais, o professor Tércio observou isso, o direito se funda na argumentação. E as faculdades de direito pouco desenvolvem a capacidade argumentativa. Além disso, o aluno interessado em seguir uma carreira acadêmica, ele não é treinado na faculdade de direito de como elaborar um trabalho academicamente rigoroso. Então, vejam que a faculdade de direito tem que lidar, o ensino jurídico tem que lidar com múltiplas habilidades. E o ensino jurídico hoje não lida com a formação de múltiplas habilidades. Eu posso ter uma aula expositiva que seja brilhante, sem a menor dúvida. Mas a aula expositiva brilhante, ainda que ela seja capaz de estimular o aluno, ainda que o professor seja, para usar uma expressão francesa, um grande animateur, um grande animador dos seus alunos, ela é insuficiente para desenvolver a capacidade de pesquisa, de articulação de argumentos por via escrita ou oral, ela é insuficiente para treinar o aluno para um trabalho em grupo, ela é insuficiente para treinar um aluno que deseje percorrer o caminho da pesquisa acadêmica. Então, vejam que existe hoje uma discrepância entre aquilo que o mercado jurídico exige e as necessidades que a Faculdade de Direito atende. A Faculdade de Direito, o ensino jurídico é cada vez mais disfuncional. Mas o ensino jurídico não é disfuncional apenas em relação ao mercado. O ensino jurídico é disfuncional para lidar com os problemas do nosso tempo. A Faculdade de Direito não é uma instância reflexiva sobre os problemas do nosso tempo. Muito embora o direito reflita o nosso tempo, em grande medida, ele reflete a sociedade que nós vivemos, do ponto de vista nacional, internacional, mas a Faculdade de Direito pouco reflete sobre isso. Eu vou citar 2 exemplos que são emblemáticos e que estão justamente no âmbito do direito internacional e que passam ao largo da reflexão acadêmica, mais profunda nas faculdades de direito. O problema da paz e o problema da finitude dos recursos naturais. O problema da paz nos leva a discutir a dimensão do direito internacional enquanto coexistência. Regras que viabilizem a coexistência sem as quais não é possível cooperação. Como pensar essas regras. E como, por exemplo, construir as bases para que haja uma existência pacífica no mundo que está permanentemente ameaçado pela catástrofe nuclear. O segundo grande problema é a finitude dos recursos naturais, a perspectiva de que o planeta se torne inabitável no próximo século, se nós continuarmos o nível de degradação da natureza atualmente existente. Ou seja, nós estamos diante da hecatombe ambiental. E veja, esses problemas parece que não interessam o jurista ou somente aparecem para o jurista como questões que têm uma dimensão técnica, porque o jurista faz um recorte. O professor Tércio é um especialista ao dizer que a dogmática é uma tecnologia, ele recorta problemas e ele vê o direito como um instrumento de decidibilidade e vê esses problemas como problemas técnicos, mas não como problemas sociais numa relação entre a dogmática e a sociedade na qual nós vivemos. Então, a minha sensação é de que nós vivemos num momento crucial da realidade jurídica brasileira. Ou o ensino jurídico muda, ou ele vai perdendo a sua funcionalidade e os profissionais vão ser treinados
ou pelas escolas de magistratura, ou nos escritórios de direito, escritórios de advocacia, ou então outras faculdades de direito virão do exterior para ocupar o vazio deixado pelo ensino jurídico tradicional. Eu queria agregar alguns comentários ao que acabou de dizer o professor Tércio. Eu vou começar sobre o ensino jurídico. O aluno entra na Faculdade de Direito, mesmo na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na maioria das disciplinas, o aluno não tem uma visão do que ele vai estudar ao longo do semestre. Ele recebe lá a indicação de um livro que ele deve ler, mas ele não sabe o que o professor vai ministrar na aula seguinte. A meu ver, isso é um erro crasso. Segunda coisa, há um seminário tradicional na Faculdade de Direito, que os professores tradicionalistas adotam. Como é que é esse seminário? Eu acho que isso, mais ou menos, está espalhado pelo país. Então, em classes numerosas, é constituído um grupo, 2 ou 3 alunos, como representantes desse grupo, expõem um tópico do programa durante uma parte da aula. Na verdade, reproduzem, esses alunos, o modelo da aula monologal. Veja, o modelo que eu estou tentando levar a cabo na Faculdade de Direito rompe com essa ideia. Primeiro, porque o aluno conhece o programa, os objetivos da disciplina, nossa comunicação é via internet, e ele conhece o que ele estudará desde a primeira à última aula do curso. Segundo, ele sabe qual é o sistema de avaliação. Segundo, nós rompemos com a ideia da avaliação em provas bimestrais, que é o sistema clássico da Faculdade de Direito. A avaliação é feita por uma única prova, que não tem maior peso. O aluno é avaliado pela participação em sala de aula. E eu conto com um grupo de monitores que verificam quais alunos participaram. Eu faço uma avaliação qualitativa e quantitativa dos alunos. Quer dizer, quantas vezes os alunos participaram, se disseram coisas pertinentes ou não pertinentes. E essa nota é importante. Há uma nota atribuída por um trabalho que consiste ou na elaboração de uma petição ou de uma sentença, e há uma nota também atribuída a um artigo científico que o aluno deve preparar, entregar no final do semestre. Então, a nota é um composto de várias coisas. De um trabalho científico, de uma peça prática, de uma prova, da participação em sala de aula. E, por fim, ele poderá ter até um ponto acrescido na média se ele participar de uma simulação realizada no final do semestre e tiver um desempenho a contento. Então, essa é uma experiência que nós estamos tentando fazer, que ainda precisa ser muito burilada, mas que rompe com o modelo de ensino tradicional. Agora, a Faculdade de Direito da USP, por exemplo, eu não posso dizer que a Faculdade de Direito da USP seja toda ela caracterizada por um ensino tradicional. Não é verdade. Eu acho que a Faculdade de Direito da USP é um ambiente tenso e complexo. Eu acho que existe a convivência do velho e do novo, do modelo antigo e de professores que estão nas diferentes disciplinas procurando romper com esse modelo de ensino. Isso eu acho que é uma novidade. Como eu acho que é uma novidade, por exemplo, a criação de cursos jurídicos no Brasil, eu me refiro particularmente à experiência da Getúlio Vargas do Rio e de São Paulo, que introduzem uma perspectiva inovadora no ensino jurídico em tempo integral, pelo menos nos primeiros anos. Eu sou radicalmente contra a ideia de um curso jurídico em turno parcial. E vou aqui recordar uma experiência, aqui também é modelo integral, aqui também é modelo integral. Quero recordar uma experiência que eu também tive nos Estados Unidos. Eu tive lá um teaching assistant, um assistente, que era aluno regular da faculdade. E, por acaso, ele tinha vindo ao Brasil e fez um intercâmbio. Há
intercâmbio entre a Faculdade de Direito de São Paulo e a Faculdade de Direito de Yale. Alguns alunos passam um mês em Yale, da Faculdade de Direito da USP, e alguns alunos de Yale em São Paulo. E esse aluno resolveu estender o seu intercâmbio e permanecer no Brasil durante mais 3 meses. Ele tinha interesse no Brasil e estagiou num grande escritório de advocacia. E aí ele me perguntou, professor, mas como é que os seus alunos estudam se no escritório onde eu estagiei eu tinha que trabalhar até às 11 horas da noite? Eu falei, eles não estudam. Então, esta é uma realidade que nós precisamos enfrentar. É claro que nós precisamos pensar que é preciso distribuir bolsas de ensino, que a realidade do Brasil é muito complexa, que falar do universo dos alunos da USP é diferente das outras faculdades privadas, mas esta é uma situação que precisa ser enfrentada. Cursos em turno parcial, em que a faculdade seja um apêndice e o objeto principal seja o escritório, isso é absolutamente disfuncional. Então, nós precisamos de mudanças que sejam mudanças muito mais profundas. Então, vejam que, mesmo num ambiente complexo de grande resistência, eu acho que existe no Brasil o nascimento de uma nova mentalidade, que é oriunda de pessoas que estudaram no exterior, ou que no Brasil, como eu, tiveram a felicidade de ter uma experiência acadêmica diversa, de implantar um novo modelo de ensinar o direito. Eu repito, eu acho que este é um momento crucial, é um momento pelo qual eu acho que nós nunca passamos na história do Brasil. Ou nós reformamos o ensino jurídico de verdade, ou o ensino jurídico tenderá a ser cada vez mais um ensino jurídico disfuncional. Meus amigos, muito obrigado por essa entrevista, por essas impressões, leituras. Eu tenho certeza de que vamos todos aproveitar há muito que refletir a partir disso que foi dito. Em nome da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e do Projus, do Laboratório USP para Educação Jurídica, eu agradeço a generosidade da participação de vocês.